TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Guilherme Cunha tá aqui para explicar tudo para você, já conectado para participar com a gente. E aí, Gui, tudo bom com você? Boa tarde. Fala, Medina! Por aqui tá tudo ótimo, num dia marcado por uma pergunta que não queria calar, por que a taxa de juros está tão alta, Roberto Campos Neto, e mais uma vez, as commodities e Petrobras e Vale, o grande destaque do nosso Expresso da Tarde. E, Medina, será? Todo dia caindo 2, 3%, pode ser que chegue nos R$62, hein? Vamos falar bastante disso. Já tá mudando, hein, ô Gui? Mas a aposta tá de pé ainda, hein? Porque foi dita no ar. Então já prepara. Com certeza. O pessoal já tá pedindo pra você preparar a maquininha, a gente vai comentar mais sobre Vale daqui a pouco. Mas, ô Gui, traz pra gente então os seus principais destaques do pregão até aqui. Aí você fica à vontade se você quer começar justamente pelo minério ou trazer o impacto que a audiência do Roberto Campos Neto no Senado teve no mercado. Teve algum impacto significativo, Gui? Medina, na verdade, não só teve um impacto significativo, mas como também deu uma bagunçada nas correlações e expectativas de curto prazo. Vamos trazer aí qual que foi a retrospectiva de ontem, inclusive. Nós finalizamos um domingo, aonde esse range de preço a qual nos encontramos nesse momento no índice é uma situação mais compradora do que vendedora. O dólar, nós cravamos a região do 5,082, 5,087, foi bem produtiva para esses dois primeiros dias, mas era inimaginável que não teríamos uma correlação tão direta assim a respeito do DI futuro e da nossa bolsa. Ontem nós já tivemos um fechamento não muito esperado, atípico, e hoje bagunçou de vez. Temos os DIs na boa parte aí das pontas longas mais comportadas, e no final das contas as empresas que dependem dessa melhoria do macro não mudou em nada, muito pelo contrário, as varejistas estão caindo, as construtoras estão caindo, o cenário é de aversão a risco, só que a única coisa que nós temos que já incluir nesse nosso discurso é o seguinte: não é único exclusivamente do nosso país. Há poucos minutos atrás, nós ouvíamos uma palavra muito bonita, inclusive, né? Majoritariamente, o mundo está numa aversão a risco e trazendo um viés mais baixista, mais saída de dinheiro de bolsa de valores para a inclusão numa situação de menor risco. Então, hoje, o Roberto Campos Neto só intensificou, de fato, essa materialização aqui no nosso país. Alguns insights foram trazidos, eu já comentei bastante, mas cabe sempre trazer aqui que o discurso da curva de juros futura DI, juntamente com as expectativas da Selic, já estão materializadas, e há quem diria que não teríamos uma queda de juros em 2023. Isso foi por água abaixo, é a única coisa positiva que nós podemos trazer nesse discurso matinal de Roberto Campos Neto. No demais, tudo que ele nos trouxe foram as justificativas pautadas a respeito do porquê a taxa de juros está elevada, e traz o risco fiscal ainda, que é uma situação que gera bastante polêmica, mas a contraparte da arrecadação realmente assusta a todos do mercado. Assusta a todos do mercado também o acumulado de queda do minério de ferro e também uma pausa na alta do petróleo. O minério de ferro acumula mais de 12% de queda nesses últimos 3 pregões e também traz o quarteto de ferro para baixo, tá numa região de suporte todas essas companhias, e trazemos aí uma expectativa ainda para o período de amanhã mais pessimista do que otimista. Acho que a grande virada de chave de tudo que a gente vai flagrar durante essa semana, Medina, partirá a partir do final de quarta-feira para quinta-feira, onde o foco total será a rolagem do contrato de dólar e as adequações dos fundos de investimentos. Na sexta-feira, inclusive, existe um evento no mercado financeiro que é o rebalanceamento dos fundos de investimentos. Nós já pautamos algumas prévias aqui, que são as saídas de algumas companhias e inclusão de algumas outras companhias, e nesse dia também, normalmente, o fluxo ele é muito elevado e também comprador para o cumprimento dos objetivos das cotas dos fundos. Então, quinta e sexta pode ser um dia do alívio, e também temos Santander para falar. Boa, é isso aí, Gui, muita coisa hoje. Ô Gui, só pra gente arrematar Campos Neto aí, você resumiu muito bem a sua percepção, o impacto que isso teve na bagunça, na bagunçada que deu um pouquinho pro mercado, mas pensando, né, em decisões de juros daqui pra frente, depois dessa audiência, deixou algo no radar a respeito de início de corte, ô Gui, pra você ou não? Pra gente cravar aqui pro nosso investidor que acompanha.
No meu entendimento de todo o discurso, né, nós tivemos na íntegra todas as palavras aí de Roberto Campos Neto no dia de hoje. Eu vejo que é inevitável, não nessa próxima reunião, mas na outra, termos o começo da taxa de juros pré-queda, tá? Então, como ele trouxe ali, né, num passado onde a taxa de juros estava lá nos 14%, o DI futuro chegou a bater máximas nos 17%, e quando foi trazida a melhoria do fiscal, automaticamente o mercado jogou lá para 10% e começou uma queda bem acentuada da taxa de juros. É um pouco do que nós estamos falando aqui no nosso país nessa transição de governo. O começo do ano jogou-se a taxa de juros DI futura lá para cima e agora traz ali para a mínima do movimento, até mesmo antecedendo aquela alta do segundo turno de 2022 presidencial. Então a curva de DI, o Roberto Campos Neto trouxe um insight, a taxa de juros Selic vai ter que cair naturalmente pela essa precificação, é técnico, né? Então não é nem, mas e se arrecadação e etc. Não, então se a gente for levar ao pé da letra, que é tudo técnico, a taxa de juros cai, não nessa próxima reunião, mas no começo do segundo semestre. Boa, Gui, é isso aí. Pessoal, pode mandar aqui a sua mensagem, trazer sua dúvida para Guilherme Cunha, que ele vai responder também. Mas, Gui, vamos falar um pouquinho mais de minério e uma análise mais aprofundada a respeito de Vale. Vale caindo agora 3%, R$ 69,81. Vale segue abaixo dos R$ 70. No seu destaque inicial, você já disse que você já consegue enxergar ali os 62 que você não enxergava antes, ô Gui. E aí, conta aí pra gente. Não, vamos lá, brincadeiras à parte, né? O 62 eu não acredito que possa estar atingindo nesses próximos pregões, não vejo o porquê essa tamanha desvalorização, principalmente caso nós tenhamos uma Vale apresentando balanços melhores do que o esperado, que o Santander inaugurou esse otimismo aqui no nosso país na data de hoje. O minério de ferro já não é segredo para ninguém, ele é cíclico e agora a China, inclusive, vem batendo muito forte na commodity, mas quando nós trazemos aí no Expresso da Manhã, no Morning Call, tudo é preço, né, Medina? Tudo tem um limite, nada vai cair numa linha reta, nada subirá numa linha reta, então o minério de ferro tem sim mais 3, 4% de queda prevista para essa semana, o que acarreta Vale nos preços mínimos lá nos R$ 66, tá, Medina? É lá que eu vou estar provisionando a minha última entrada. Eu comprei a 72,07, 72,17, R$ 70 algum quebradinho na data de hoje, porque era 71,27, já abriu para baixo. Fiz essa segunda aquisição e recompro a última entrada lá na faixa dos 66, mas aí eu fico tranquilo a respeito da recuperação do ativo, tá? Porque que a gente traz o contexto sempre que o mercado acaba sendo preço, o gráfico vai nos contextualizar e nos dar um norte a respeito dessa busca de novos vendedores e novos compradores, mas essa intensificação da queda que iniciou lá na faixa dos 82 para R$ 83, tem ali uma faixa de fluxo, né, de quando cai quanto, até os R$ 66. Dos R$ 66, Medina, o que pode vir a acontecer, que é um cenário base que eu tenho, é um repique até os 72, 74, e aí nesse repique nós vamos ter uma definição se o mercado parou de bater em Vale ou se ela gira a mão para venda e derruba lá para casas de faixas mais para baixo, aí sim, 64, 62 e 61. Mas para trazer essas faixas de preço, o minério tem que rasgar o seu suporte e a Vale tem que decepcionar na apresentação do balanço nessa semana. Então são muitas diretrizes ainda fora do gráfico, as médias já estão bem distantes, trazem aí uma expectativa de um repique e é o que nós estamos vendo, tá? Tanto para curto prazo um repique, como também para quem está querendo investir com uma visão de prazo um pouco maior, o retorno dos 83, 84 e até R$ 92 é esperado pelo time aqui no próximo trimestre. Então, Vale, não dá para falar que é uma oportunidade, Vale para muitos, né, tecnicamente desenha queda, mas é impossível você entrar vendido em Vale agora nessa faixa de preço. Sugere muito mais compra do que venda. Certo, ô Gui, o pessoal tá comentando aqui, ô Gui, a respeito de Vale. Tô vendo aqui a nossa ouvinte, a Rosa Maria de Freitas, tá rezando aqui, dizendo que Vale vai subir muito, viu? Ela tava perguntando pra você até quando o Vale poderia cair, porque ela disse que comprou no 69,80. Por outro lado, o Rivotril disse que Vale, ele tá esperando o 69,08 para fazer a primeira mão.
Aí ele fala, bora trabalhar Santa Edviges, é um comentário aqui do nosso canal Rivotrilde. O Rivotrilder também, que a gente tem o Rivotrilde e o Rivotrilder. Ele disse que a Vale vai dar um repique hoje no leilão, a expectativa dele também aqui com a gente, o pessoal comentando muito a respeito dos papéis da Vale, muito em relação a isso e, claro, do impacto no preço das commodities. E aí, né, Mari, tem ouvinte perguntando sobre como esse impacto pode ter no índice, né, ô Mari? Quem foi que mandou mensagem aí? Exatamente, Medina. Chegou uma mensagem aqui pelo YouTube do Paulo, e aí ele pede para perguntar para você, Gui, o Ibovespa perde os 100 mil pontos quando? E aí ele também pergunta se a piora nas commodities vai levar a isso. Eita, não, a festa dos 100 mil pontos de novo não, né? Vamos daí torcer para que de fato nós estejamos corretos nessa leitura a respeito de quinta, sexta-feira, fechamento do mês, dos fundos de investimentos e alavancagem traga uma melhoria. Gostei do comentário do fechamento do leilão, se vale fechar acima de R$ 70 já é bom, acima de 70 e 21 melhor ainda, tá? Então se nós tivermos esse movimento comprador no final do dia, já é um baita de um alívio para o cenário de curto prazo. Nós não temos esse cenário do rompimento dos 100 mil pontos, tá? No Expresso da Tarde, ó, no Almoço de Negócios, o analista técnico, o Du, ele trouxe ali o 99.990 como um grande suporte para o Ibovespa, né, na parte do à vista. Nós acreditamos que seja também um cenário muito catastrófico e marcando mais uma vez uma baita de uma oportunidade em um ano que nós tendemos a ser lateral. O que está rolando também no mundo afora, que o Brasil é um pouco ao contrário desse cenário, é o seguinte: os Estados Unidos estão obtendo uma forte queda com os balanços trimestrais e o risco inflacionário que lá é muito mais forte e evidente do que aqui. Agora, no nosso país, o que nós tivemos hoje foi, cara, segura as pontas aí que eu não vou baixar a taxa de juros agora, tem muita coisa rolando e pode azedar no curto prazo, mas a queda de juros já é uma situação evidente. Então o Brasil também se antecipa frente ao mundo nas expectativas de queda de juros. Saudável ou não, isso a gente só vai conseguir flagrar aqui a alguns meses, mas esse movimento vai ajudar na nossa bolsa a não ficar batendo abaixo dos 100 mil pontos. Então eu não teria tamanho, não estou otimista, não sou comprador, fizemos aquela carteirinha rápida dos 7%, foi um sucesso, mas eu não entraria vendido, não ficaria com medo da Bolsa de Valores e principalmente a nossa sexta-feira pode cravar ali o cenário do mês de maio inteiro. Boa. Ô Mari, vamos agora para as perguntas dos nossos ouvintes pela Station. Galera que participa aqui com a gente, manda dúvidas pro Gui Cunha. O pessoal agora quer saber de papel, hein? O Gustavo Mutz tá aqui com a gente dizendo que Vale vai ser o 13º na casa dele também, viu, o Gui? Que no final do ano ele vende e a partir daí é férias. Aí ele já tá planejando as férias. Boa, Rosa Maria falando pro pessoal vender porque ela quer comprar Vale a 60. Ela tá pedindo aqui, vende, vende, vende. Então o pessoal tá animado. Gente querendo que Vale caia, gente querendo que Vale suba. Tá uma disputa bacana aqui, uma disputa saudável, claro, entre os nossos ouvintes comentando no nosso chat do YouTube. Lá na Station, muita gente também mandando perguntas para a Gui Cunha, certo, Mari? Quem foi que mandou por aí? Bom, Medina, a primeira pergunta que eu separei aqui da Station foi do Denis, DJ da B3. E aí, Gui, ele pergunta sobre uma notícia da Melius que anunciou oferta de mais de 5.880.000 ações da Acessopar. E aí ele pergunta o seguinte, ele pede para você falar de Melius, e aí ele pergunta se a notícia tem afetado a companhia e se ela é boa para longo prazo. E aí eu resolvi, né, dando uma passadinha aqui pelos papéis de Melius, nesse momento eles recuam 3,41% a 85 centavos, Gui. Cara, Melius Cash 3, ela tem uma perspectiva para longo prazo ainda assim positiva. Melius Cash 3, ela faz parte daquele o cesto de companhias que fizeram IPO, tiveram uma alta no curto espaço de tempo, e aí seja só o cenário macro, ou até mesmo uma própria incompetência da companhia, vamos dizer assim, acabou trazendo uma queda muito significativa, inclusive no caso de Melius, abaixo de R$ 1, e daqui a pouco tem o agrupamento das ações. O noticiário é bom, porque o que teve Cash 3 diferente dos outros IPOs? Ela levantou um caixa e não comprou ninguém.
E aí comprou, levantou caixa, não comprou ninguém, o que o mercado olha e fala, pô, para investir num CDI da vida, vou investir eu mesmo, né? Não vou correr o risco da companhia em si. Então, quando agora a Melius Cash 3 tentando se movimentar, eita, Olha aí, tentando se ó o aviso aí, Gui Cunha. Caixinha! É a caixinha, e é o quê? É vale no 62, é não, Gui? Eu não vi a plaquinha ali, mas saiu alguma coisa boa aí. Ah, boa, Gui. Dá até tremedeira de bem aqui. E aí a Melius Cash 3 se movimentando agora é para ser produtivo, mas ela está indo totalmente contra ao que o mercado espera da própria companhia. A queda de hoje não é sobre o noticiário, a queda de hoje é exatamente por essa bagunça do DI. Então, se você olhar Pets, Lojas Quero Quero, Expa 3, todas as empresas que fizeram esse IPO muito próximo lá no ano de 2020 e 2021, na data de hoje sofre quedas de 4, 5, 6% devido a essa bagunça do DI. Então tem que tomar bastante cuidado com o Cash 3, porque não é agora a virada de chave, né? Nesse agrupamento, se os investidores vão derrubar o papel rapidamente quando gerar nova liquidez, ou começa a tracionar compradores. A notícia é positiva, não reflete no papel, porque a Cash 3 só vai andar no segundo semestre com a queda da taxa Selic e se não apanhar muito no agrupamento das ações. Eu tenho Cash 3 a preço médio a 1,15, uma única entrada, né, com o propósito de carregar até o começo do segundo semestre e vou me livrar rapidamente do papel, independente do resultado. Boa! Ó, Mari Friedman, o aviso aí do Gui foi que chegou caixinha por aqui, hein? Superchat, viu? Isso mesmo. De quem que foi mandou superchat? Qual a pergunta, Mari? Foi da Rosa Maria de Freitas, e aí ela pergunta, Gui, sobre Companhia Brasileira de Alumínio. Ela pede para você analisar o papel, e aí ela comenta que ela tem a longo prazo. E aí, só para passar pelos papéis aí de Cebav 3, nesse momento eles caem 5,24% a R$ 5,24, Gui. Cebav, queda livre, rompimento de mínimas. Nós tivemos a felicidade de ter o apoio técnico do Bruno Mazzoni e nós temos uma entrada prevista em Cebav em R$ 4,33, minha querida ouvinte. Então, se você tem aí uma perspectiva de longo prazo, o que nós trazemos aí de conhecimento, né? Onde que é a sua próxima aquisição de ações da Cebav para poder ir acumulando? Somente lá nos R$ 4,33. Então, Cebav vem caindo com até mesmo um volume expressivo, falta de interesse comprador é o que mais acaba prejudicando a análise de Cebav, que já está barato. Tá? Então, quando a gente começa a contextualizar o fundamento, Cebav abaixo de R$6 é complexo a gente falar que não faz sentido comprar, mas tem que ser exatamente o que a pergunta do ouvinte nos traz, para longo prazo, porque de longo prazo essa simetria naturalmente começa a corrigir, só que quando você está para trade, você começa só a analisar o gráfico, fica feio, R$ 4,33 é o grande destino de Cebav, ali eu também sou comprador. Então eu coloquei um alerta hoje pela manhã, eu sempre antecipo alguns centavos, né? Então no 4,40 eu começo a ter compras em Cebav 3 e aí eu carrego esse papel até minimamente os R$6 e depois os R$8. É um trade legal, só que não é momento de comprar Cebav não, tá numa queda livre. Gui, indo agora para o setor de varejo, o Alex Mendonça, ele pergunta qual que é o suporte de lojas Quero Quero mais atualizado na sua opinião e se vale a pena comprar nesses preços. Aí passando aqui pelos papéis de lojas Quero Quero, nesse momento eles caem 5,03% a R$ 3,78, Gui. Pô, tristeza, né? Lojas Quero Quero estava desenhando uma recuperação bem legal, é aquilo que a gente também trouxe em alguns comentários 2 semanas atrás, né? Se a queda de juros DI futuro foi forte e o seu ativo que precisa do DI para subir não subiu, você deve ficar preocupado. E Lojas Quero Quero é um case que eu carrego, tenho o papel aí a pouco acima de R$5 e vou carregar esse papel para o objetivo dos R$8 e eu acredito que na queda da Selic seja também uma baita de uma virada de chave. Lojas Quero Quero é o mix do varejo com construção civil, mas tem algo semelhante a Cebav, que é o seguinte,
a falta de interesse dos comprados. Então, por mais que venha bater os vendedores trazendo numa região de compra, né, a Lojas Quero Quero, a falta de interesse comprador realmente assusta aí o investidor. Para comprar Lojas Quero Quero agora, você tem que ter uma paciência de só fazer uma primeira mão nos R$ 3,47. Lá na faixa dos R$ 3,47 tem um suporte muito forte, não é a primeira vez que ele defende. 3,47 trouxe ali essa recuperação forte do ativo e depois R$ 3,13. O ativo não tem por que ficar abaixo dos R$ 3 em nenhum segundo, a não ser que decepcione mais uma vez na apresentação do primeiro TRI, que não é cenário base. Tá? A gente fez um call com o diretor de relações com os investidores recente, entendendo um pouco o momento da companhia. Essa acelerada da construção civil ajudou naturalmente na Lojas Quero Quero. Então, as expectativas do primeiro trimestre não é que seja catastrófico como foi o quarto trimestre. Então, 3,47 e 3,13 são os suportes atualizados da companhia. Gui, seguindo ainda no setor de varejo, mas agora no varejo de moda, teve um ouvinte que pediu, o Nercolini, ele pediu para você falar sobre Lojas Renner, ele comenta que ele está posicionado no papel, e aí passando aqui pelos papéis de Lojas Renner, nesse momento eles estão recuando 3,51% a R$ 14,57, Gui. Perfeito. E o Nercolini comentou só para complementar, Mari, que ele acabou de mandar aqui que, assim como Lojas Quero Quero, Lojas Renner também não subiu com a queda dos juros futuros e Magalu também está empacada no patamar atual. Aí ele tá perguntando, Gui, um pouquinho mais sobre o setor de varejo para você. É a hora a hora final, luz no fim do túnel, é a apresentação do primeiro TRI, pessoal. Se o primeiro TRI não contemplar reversão de prejuízo para lucro em Magalu, todo mundo tem que sair fora do papel. Via, mesma coisa. Via, a gente já declarou faz bastante tempo que não está andando e pode decepcionar. Lojas Renner, junto com o C&A, é uma decepção do momento, porque desenhava um movimento técnico bom, né, de alta, o mercado não correspondeu. A C&A, os fundamentos são bem melhores do que Lojas Renner, mas agora não tem o que fazer, né? Eu comprei um pouquinho de Lojas Renner também dentro dessa tese puramente gráfica e vou carregar o papel aguardando o balanço do primeiro trimestre de 2023. Mas graficamente está muito feio, está rompendo mínimas aí e só tem vendedor. Curto prazo é para ficar totalmente de fora, tomar um Rivotril aí para poder manter a mente sã e esperar realmente o primeiro trimestre. Lojas Renner tem fundamento, papel abaixo dos 15 e 16 reais é ridículo de barato, mas o varejo não está recebendo recurso. Tem a Shein, Shein, sei lá também. Shein. Você tem certeza disso? Tenho certeza disso. Shein, pode ver, vem na minha. Shein. Então a Shein chegou aí chiando bastante o mercado e penalizou bastante Lojas Renner e C&A. Entre Lojas Renner e C&A eu sou muito claro, viu? Para carregar o papel, C&A tá uma beleza que só ela, o quarto trimestre, é muito forte. Porém, eu já deixo hoje, né, no primeiro dia do balanço do primeiro TRI, essas companhias, se não reverterem para lucro, pessoal, é a hora de sair, porque se não é agora, não é nunca mais. Boa. Gui, tem muita gente perguntando sobre dólar, sua visão pro câmbio também, mas como chegam muitas perguntas aqui de ativos, a gente vai falar de câmbio já, a cereja do bolo da sua participação. Mari, então vamos para a Station novamente, que mais perguntas chegam por lá, né? Exatamente, Medina. Eu separei aqui do Alan. Ele pergunta de Petrobras, Gui. Ele pede para você analisar, né, os papéis aí de Petrobras. Bora, Petrobras, PTR4, polêmico, mas eu gosto, hein? Oh, coisa boa. Petrobras, ela tem data de validade da nossa oratória para o ato, né? Então amanhã é o último dia que Petrobras pode puxar compradores de formato massivo, consistente, todo mundo de olho no famoso dividendo da petroleira, Petrobras, e aí no final das contas começa a enfraquecer esse movimento comprador de um formato lógico e meio óbvio. Os R$ 28 é um preço que eu já deixei um alerta, que a depender da força que chegar, eu inclusive faço o extremo oposto, né? Não procuro compras em Petrobras, eu procuro vendas em Petrobras e eu acredito fortemente no papel voltar para os 24, 22 e se romper os 22 para o ano, talvez não esse ano, mas na virada do ano de 2023 para 24, 17 e 15 reais.
Por que eu vendo esse apocalipse, pessoal? Porque, no final das contas, a análise fundamentalista sempre será mais assertiva quando você tem o estudo do passado e, muito claro, as expectativas da companhia no futuro. Por isso que, quando a gente olha um Santander, a gente faz a leitura hoje, no final do dia, eu vou ouvir a teleconferência do diretor de relações com os investidores para entender todo o contexto e, de fato, a gente chegar num preço mais justo para a companhia. E a Petrobras tem uma bagunça generalizada aí a respeito de troca de governança, pagamento de dividendos, que sugere que venha a perder um pouco da atratividade, principalmente no curto espaço de tempo. Então, as próximas apresentações de balanço de Petrobras tendem a não ser produtiva e 28 ser um preço teto, inclusive sugerindo mais vendas do que compra. Ó, Gui, virou uma polêmica aqui a pronúncia sobre a Shein, viu? Até o pessoal aqui, tu vai pegar o nome da nossa ouvinte, que acabou mandando aqui, a Lívia, falando que é Shein, aí uma mulher falando que Shein chegou chiando e tal, mas pra tirar a dúvida de todo mundo, vou pedir pro Andrezão colocar na minha tela aqui, ó, no Twitter, é um Twitter antigo, aqui de 2021, teve um usuário aqui que perguntou pra Shein como que se pronuncia o nome, e ela fala, ó, é pronunciado Shein. Pra matar todas as dúvidas, Gui. Eu falei pra você ir na minha, não foi pra você ir na minha? Aí, ó. Então, pra você tirar todas as suas dúvidas aí. Eu fui atrás da informação que o pessoal começou a discutir aqui sobre a Shein. Mas porque tá tão em moda agora, mas a gente trouxe aqui pra você na fonte, o Gui Cunha. Que isso, entrou em leilão de alta você agora, viu, Medina? Ganhou credibilidade aqui. Quem tava alavancado aí, ó, que maravilha. Boa. Ô, Mari, dá tempo de mais duas perguntinhas pro Guilherme Cunha, viu, Gui, beleza? Mais duas perguntinhas pra você, antes da gente falar de dólar aqui. Bom, Medina, tem muita gente perguntando aqui do setor de frigos, o canal JPS perguntou, também teve o Fabrício aqui pelo YouTube que tá perguntando de Minerva, e aí o canal JPS, ele pede para você falar do setor de frigos em geral, e aí eu separei aqui então os papéis de Minerva, que nesse momento caem 2,34%, a R$ 8,35, também tem JBS que recua 1,87% a R$ 16,78, e BRF que cai 1,83%, ou melhor, 1,83% a R$ 5,89, Gui. Apertem os cintos aí aos comprados no setor de frigo. Esse a gente também muito mal falou, né? A gente falou muito mal do setor devido à queda de lucratividade e queda de margem. A queda de lucro é uma consequência. Agora, a queda de margem é porque você teve que se desdobrar ali em meio a toda a mudança do arroba bovino ou até mesmo do hábito do consumidor na outra ponta. Agora, como a gente tem esse cenário também cíclico, todo esse movimento que teve de especulação também na China e etc., pode ajudar sim o setor de frigo, que tem que ter uma paciência muito grande. Por quê, pessoal? Tem muita coisa melhor para a gente poder olhar, comprar e ter de assimetria. Então, o setor de frigorífico, a gente chegou a comentar aqui em nomes, inclusive, né? Opa! Emocionei. JBS, para trade, ele tá sensacional, porque dá um casamento de análise técnica e análise fundamentalista em JBS agora incrível. Então você compra a JBS, pega um repique lá dos seus 2, 3%, vai embora. O mercado chama vendedor, você vai para o próximo suporte, compra a JBS, pega os seus 2, 3%, põe no bolso e coloca o próximo suporte uma compra. O viés é de queda, mas está surgindo os compradores de um formato bem técnico em JBS. BIF3 está uma queda eterna, porque BIF3 andou mais rápido. Então é aquilo que a gente sempre traz no contexto da análise técnica, né? Se subiu numa intensidade, tem um vazio no gráfico, a queda será na mesma intensidade. Então BIF3 tem que tomar cuidado e eu deixaria de fora em todos os cenários. Agora, a Marfrig, que é um papel que vem sendo muito penalizado, eu venho lendo bastante a respeito do setor e das expectativas dos grandes analistas e gestores. Ela pode ser uma surpresa para o segundo semestre. Então o papel já teve essa correção que foi bem interessante no final do ano passado, né? Dezembro para 2023 foi buscar lá os patamares próximos dos R$9, entregou tudo durante esse ano junto com o setor inteiro, mas congestionou. Ela está lateralizando, esperando aí essa melhoria do movimento de margem. Então, para comprar e esquecer até o final do ano, a Marfrig eu vejo que é o papel que está mais preparado. Mas, pessoal, não adianta, tá? Para não ficar me cornetando aqui. Em todos os períodos
períodos de curto espaço de tempo, virada desse mês, começo do mês que vem, é o papel lateralizando para baixo todo do setor. Boa. Mari, mais uma pergunta, a última aqui de papéis antes do Gui comentar sobre o dólar. Bom, a última pergunta que eu separei foi do canal Maldito, que ele Que isso? Calma, calma, senhor. É Maldito, não sei como é que se pronuncia, se a pronúncia está certa, mas Gui, ele pergunta para você, já que você falou de varejo, qual que é a sua análise nesse momento sobre Via? Nossa, Via, quando eu falo aqui, eu perco seguidor no Instagram, a gente vai me xingar, porque eu vejo que Via é a catástrofe que vai rolar nos próximos meses aí. Se não tiver uma M&A, alguém ajudando Via, realmente o papel tenderá a buscar os patamares de R$ 1. E esse patamar de R$ 1 classifica-se a estopada de muita gente que ficou acreditando no papel para prazos mais elevados. Qual que é o maior problema de Via? Por que eu corneto tanto Via? No final do ano passado, né, eu tive um chutômetro do lado assertivo aí que eu falei, o varejo vai começar a quebrar em 2023. E aí nós ligamos o ano de 2023 com o case polêmico de lojas americanas. E aí muita gente foi lá no meu Instagram e perguntar, cara, que maluquice, como é que você acertou? Eu falei, não é como é que acertou? É que faz muitos anos que essas empresas não demonstram um resultado que faz jus a ter tamanha elevação que teve nos últimos anos. Essa é a etapa de número 1. E aí, o que desenhou lojas americanas que a gente tem que aprender com os erros dos outros? A alavancagem. A alavancagem foi provisionando, foi gerando alguns bilhões visível ali dentro do balanço, e não é escondido não, pessoal, isso foi 10 anos, a Lojas Americanas ficou uma década não entregando lucratividade e o papel foi subindo de formato especulativo. Quando cai numa velocidade muito grande. E Via já fazem 3 anos, pessoal, direto e reto, que não consegue trazer alguma expectativa de recuperar a sua margem. E pior de tudo, foi comprando banco, foi comprando algumas situações ali para tentar se autofinanciar e virou uma catástrofe, porque isso acabou sendo uma situação de longo prazo e a empresa está precisando de velocidade para poder atrair compradores. O quarto trimestre, ela se salvou com uma bonificação do Bradesco, que reavaliou a parceria, ela ganhou alguns milhões de reais nesse cenário de bonificação, e aí não ficou tão feio assim o balanço. Mas existe mais de R$ 1 bilhão de provisionamento em Via 3, que é uma parte trabalhista, que é polêmica desde o ano de 2021, e no final das contas, essa taxa de juros cada vez mais ficando flat e não caindo, os juros que Via paga é muito grande. Então o primeiro TRI não vai ser reversão de prejuízo para lucro, o primeiro TRI vai ser continuidade de cenário ruim para Via, e o mercado vai penalizar, porque se a galera está num mercado livre que é lucrativo preocupado, imagina os comprados em Via vendo mais um balanço negativo. Então Via, eu sou muito cético, Via eu tenho medo dos comprados aí, porque eu quero estar errado, eu quero que Via vá buscar R$ 5 rapidamente e ajude a todos que estão comprados, mas eu não tenho argumento para isso, todos os argumentos que eu tenho demonstram o papel só caindo. Boa, Gui. Bom, Guilherme Cunha, vamos falar de dólar agora? O pessoal quer te ouvir a respeito do movimento do dólar nessa terça-feira. Sua visão a respeito do que pode acontecer até o fim do pregão de hoje, Gui. Se dá para aproveitar alguma coisa e para os próximos dias também, Gui. O pessoal quer te ouvir. Bom, vamos lá. Aquela cinetada aqui, né, que a gente ouviu, né, a caixinha do Guilherme Cunha foi do dólar. Eu estava numa venda ali, eu declarei junto com o Bruno Mazzoni, né, uma faixa de preço que é o 5082 ao 5087,5, uma faixa de preço extremamente vendedora para o dólar. E nessa semana, como nós temos o vencimento do contrato, falamos bastante ontem, vou reforçar hoje rapidamente, só vejo queda para o dólar. Tá? Então o DXY, há poucos minutos atrás da minha entrada, estava lá nas máximas, no 0,50 e tanto, e aqui nem aí, dólar lateralizadinho, esperando chegar vendedor, que chegou e me pagou aí o último trade do dia. Agora, Medina, o ajuste diário fechou
um pouco acima da nossa negociação, né? Tá lá na faixa dos 76, 77, e eu só vejo alguma possibilidade caso sejamos surpreendidos com uma alta e for lá buscar as máximas do dia na faixa dos 87 aos 5,090. Só vejo queda para o dólar todos os dias. Ah, Gui, mas está subindo hoje 0,60 e tanto. Sim, mas para o trade, né, que é o que a gente olha aqui todos os dias, essa faixa de preços 5,082 a 5,087, ela é extremamente vencedora. Vale uma informação adicional para quarta-feira, principalmente. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se amanhã for retestar com velocidade esse range de preço, provavelmente tem rompimento falso até os 5,124. Mas lá no 5,124, uma marretada de novo muito forte nesse contrato WDOK 23. Também aproveito que estou com a voz e falo que algumas corretoras, a partir de amanhã, já deixa você utilizar o contrato de especulação do mês de maio. Então, de olho ali na participação amanhã, pós 4 horas da tarde, porque já pode ter oportunidade de venda no contrato do mês que vem. Então é só venda no dólar, não dá para comprar dólar, Medina, não tem comprador, a força predominante é de venda. Hoje acabou tendo esse movimento de alta e ficando acima dos R$5, por tudo que nós flagramos de política monetária, discurso e aversão a risco no mundo afora, mas vai pesar bastante essa rolagem do contrato. Eu vejo um dólar abaixo de R$5. Tá certo, Guilherme Cunha. Gui, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço a você e até amanhã, Gui. Amanhã, inclusive, a gente se vê de manhã, viu? Eu estarei no lugar, porque Leonardo Levati tem um encontro com Joe Biden amanhã de manhã. Eita! Aí eu estarei contigo no Expresso da Manhã, no Morning Call. Então, você me encontrará mais cedo aqui na TC Rádio. Aí o Léo Levati volta à tarde. Vai ser uma honra. Amanhã eu estou presencial logo pelo período da manhã. Cantaremos essas bolas desde manhã e faremos um troco aí. Tomara que saia bastante caixinha Boa! pra gente poder contemplar com o nosso ouvinte. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.